O Buda Shakyamuni abandonou suas 1000 esposas e seu palácio para viver na floresta e comer semente, alguns dizem cocô de passarinho, sei lá o que ele comia, muito pouco, até ele atingir uma realização espiritual. Coisa de gente louca, né? O que é esse negócio de renúncia? É preciso fazer mudanças drásticas na vida? Como é que a renúncia está em todos os aspectos do caminho budista? Como é que a gente relaciona refúgio com renúncia? Vamos ver. Estereotipicamente, a renúncia está ligada a esse aspecto externo de abandonar uma vida de prazeres, ou pelo menos abandonar uma vida de completa entrega aos prazeres para viver uma vida resguardada, moderada, ou austera até, hum, da prática espiritual. Virar monge, né? Ir para a montanha, etc. Porém, renúncia tem vários aspectos, né? Várias nuances. Essa daí é só uma a transformação de um aspecto da vida do Buda e de um aspecto dos principais primeiros alunos do Buda numa generalização, né? Então, não necessariamente se aplica a nós, mas a gente pode falar assim, vamos falar em termos de, eu fiz um esquema assim que a gente pode falar de renúncia em 4 âmbitos mundanos e renúncia em 4 âmbitos de prática espiritual. Porque a renúncia também ela é importante na nossa vida mundana e ela é um aspecto importante da nossa psicologia também. Alguns psicólogos chamam isso de gratificação postergada ou controle de impulso, né? Então a pessoa consegue ter uma estratégia na vida dela, ela não segue apenas o que ela quer imediatamente ou, né, tem uma perspectiva de imediatista, como uma criança. Então até tem estudos psicológicos com crianças que têm mais controle de impulso, têm menos controle de impulso, o que aumenta o controle de impulso nas crianças e assim por diante. Mas a gente pode falar assim, tem muita gente que medita com uma renúncia mundana. É muito comum. Então a pessoa renuncia ao Netflix que ela podia estar assistindo, ou a conversa no barzinho, ou qualquer coisa legal que ela pode estar fazendo, adiantando as tarefas do dia, né? Uma renúncia muito comum que a gente tem é que a gente, se a gente não resolver algumas coisas agora, a gente vai precisar resolver depois. Então toda vez que a gente para meditar, parece que surge uma ideia de que a gente está perdendo alguma coisa, porque podia estar usando esse tempo para fazer alguma coisa útil, né? Então tem esse aspecto de a gente pode ter uma motivação totalmente mundana para meditar, né? Vou falar das 4 tipos de renúncia mundana. Então a renúncia como autoflagelamento, né? É o primeiro o tipo mais baixo, tipo menos importante, menos necessário de renúncia é esse tipo de renúncia pela mera austeridade, pelo mero fato de que a sociedade vê melhor, os seus pais veem melhor, porque alguém mandou, porque é esperado de você, ou porque você não quer ser aquela pessoa que se entrega a isso ou aquilo, você quer ser uma pessoa, né? Você tem um sentido de integridade de acordo com talvez a perspectiva dos outros, ou você quer preencher um papel social de alguma forma, daí você se contém, né? Então, não é que isso não seja importante, mas isso daí é a forma mais ah, é menos eficaz, porque a pessoa tem é o que chama, né, no cristianismo a gente chama tentações, aí a pessoa tem tentações, né? Então a pessoa quer ser uma pessoa, ela quer ser de certo jeito, ela quer parecer para os outros melhor do que ela é e ela tolhe certas coisas que ela poderia estar fazendo, poderia estar aproveitando, porque ah, não vai pegar bem. Não vai pegar bem se ela, sei lá, se ela não trabalhar tanto quanto ela, né? As pessoas têm alguma o pessoal de Caxias aqui tem uma cultura de protestante de trabalho, assim, né? Se a pessoa não está trabalhando, eles estão sempre. Isso é uma coisa que eu percebi bastante com. Até é engraçado que a gente usa a expressão Caxias, né? Isso não tem nada a ver com o pessoal de Caxias aqui em Caxias. Eu não sei de onde vem essa coisa que a pessoa é Caxias, ela é muito. Né, faz tudo muito certinho e tal. Mas enfim, então a pessoa renuncia. Aí o grau de efetividade disso vai depender da personalidade dela, vai depender de vários fatores, mas ela está renunciando pelo mero. Ela está renunciando por mera fixação a certos padrões entendidos, né? Aí depois a gente tem essa que a gente estava falando, que é a gratificação postergada.
Então a pessoa pensa, bom, se eu não comer a guloseima agora, a guloseima vai ficar melhor depois da janta. Se eu comer antes da janta, vai estragar a janta, né? Então, até tinha uma propaganda nos anos 80 que era um cara no deserto, assim, ele tinha uma mala com um refrigerante dentro. E, e ele chegava e pedia uma comida, um pastel bem seco no bar, assim, pastel seco. Que era para aquela sede que ele estava sentindo no deserto, ele sentia mais ainda comendo uma coisa seca. Aí ele abria aquilo, vinha um gelo, assim, e aquele refrigerante, ele tomava aquilo como prazer, porque o prazer era maior, porque ele tinha deixado aquilo, né, pro momento certo. Então, esse é o tipo de renúncia que as pessoas não falam muito, quer dizer, falam bastante em psicologia, né, mas até essa coisa assim, por exemplo, quando a gente está restaurante japonês, tem esse para limpar o palato, né? Então, a pessoa come uma coisa assim que tem um sabor meio esquisito para resetar a boca da pessoa e a pessoa poder experimentar os sabores de novo, né? Então, se a pessoa também, se ela é muito, se ela come muito, se ela tem muitos prazeres, os prazeres começam a ficar, se ela for inteligente, ela vai ver que fica tudo uma coisa meio sem gosto, meio sem aproveitamento real, né? Então, se a pessoa se retira um pouco, o próprio prazer da comida, o próprio prazer sensual e etc., ele fica mais intenso, porque a pessoa sabe espaçar bem, né? Tem controle de impulso, basicamente. Então, são os dois aspectos bem mundanos de renúncia, né? Renúncia como autoflagelamento, austeridade, e simplesmente, né, porque é o certo, supostamente, a fazer, depois porque vai deixar as coisas melhores. Se eu renuncio agora, ou até né, na ação sexual, né? Então, essa coisa da provocação, né? O teasing, essa coisa do striptease, né? Então, se a pessoa vai direto para os finalmente, essa coisa não é. Tem que ter uma, um, tem que ter um processo, né? Tem que ter uma. Não pode ser uma direto, tem que ser quanto mais demorado, não mais demorado, mas no tempo certo, né? Então, isso é uma coisa que algumas pessoas têm mais, têm menos, né, esses dois tipos de renúncia. Depois a gente tem uma renúncia mais conhecida, essa renúncia mundana, normal, por exemplo, de um diabético para evitar alimento com alto índice glicêmico, ou de um alcoólatra, alcoolista, para evitar qualquer álcool, nenhuma quantidade de álcool é adequada para essa pessoa. Então, ela sabe que vai ser ruim para ela, bem ruim, então ela evita porque ela tem um conhecimento direto de que aquilo vai se mostrar ruim depois. Então isso é muito inteligente, muito necessário, é totalmente mundano. Então muitas e muitas pessoas meditam porque elas acham que a meditação vai ser melhor para elas, provavelmente vai ser melhor para elas, né? Então é melhor eu meditar agora como um remédio, né? Medito em vez de ver Netflix, porque depois a minha mente vai ficar melhor. Se não tem nada de prática espiritual. Aliás, às vezes eles se orgulham de não ter uma motivação espiritual nisso, porque na verdade o que a gente está querendo criticar aqui quer dizer que aqui não, embora isso seja necessário, aqui não tem perspectiva, não tem perspectiva profunda, né? Não tem nenhuma, não tem nada especial nisso. E daí, enfim, o quarto tipo, um benefício quase espiritual é o benefício em benefício dos outros. Então, algumas vezes a gente vê isso com pais e filhos, na relação das pessoas próximas, elas abrem mão de certas coisas, sempre né, um comprometimento assim entre fazer isso, não vai poder fazer aquilo, então muitas vezes a gente abre mão das coisas bem das pessoas que a gente quer beneficiar ao nosso redor, principalmente, né? Então a gente tem uma capacidade de não ser um total egoísta e de ter um certo altruísmo, porque a gente renuncia a sempre alimentar esse rei na barriga, né? Então, isso nada tem a ver com prática espiritual, mas essas quatro renúncias, todas elas têm o seu lugar e têm a sua importância, né? Quando é que começa a renúncia espiritual, então? Primeiro é quando a pessoa está pensando em moralidade, por exemplo, em não praticar a desvirtude, que ela reconhece karma. Então ela reconhece que se ela fizer prejudicar os outros, ela mesma vai se dar mal. Mas daí ela tem uma perspectiva não só dessa vida, ela tem uma perspectiva de várias vidas. Quando ela tem essa perspectiva de próximas vidas, daí ela tem, ela pode ter uma renúncia dessa não virtude ou da desvirtude, porque ela entende que ela quer um renascimento melhor, ela quer uma circunstância melhor para ela. Então é uma coisa totalmente egoísta,
mas já é espiritual, porque a pessoa pelo menos tem uma perspectiva que não está restrita a essa experiência presente dela. Tem a ver com outras experiências possíveis. Ela entende alguma coisa da continuidade da mente. Isso a gente encontra no ensinamento, por exemplo, Parting from the Four Attachments, se separando dos quatro apegos, né? O principal ensinamento Sakya. Muitos professores concedem, o Zonsa Chinsen Rinpoche concede. Recentemente teve o Dotuko Rinpoche aqui no Brasil concedendo ensinamento sobre se separar desses quatro apegos, né? E o primeiro deles é o apego por se beneficiar nessa vida, né? Então a pessoa primeiro, para ser um praticante espiritual, a pessoa precisa pensar numa perspectiva de várias vidas. Depois a gente tem essa renúncia do auto-interesse, que começa aqui a ter, né, então a primeira perspectiva de amplidão é a pessoa não pensa só nessa experiência como uma gratificação postergada, só que ela é postergada não para essa vida, ela é postergada para todas as vidas, para todas as experiências possíveis. Então, tem uma perspectiva muito mais vasta, né? Depois, em segundo lugar, a renúncia do auto-interesse, que é parecido com aquela em benefício relativo dos outros, né? Mas ela tem a ver com abandonar, com a visão de reconhecer que o eu não faz sentido. Então, ela não renuncia, não tem uma noção assim, de má vontade com relação ao que ela está renunciando, ela simplesmente ela reconhece que essa é a natureza da realidade, ela está operando de acordo com a natureza da realidade. Então aqui ela está começando a pensar nos outros. Isso, né, começa a produzir a noção do caminho Mahayana. Então a pessoa vai renunciando às coisas em benefício dos outros até ela renunciar o quê? Renunciar a terceira renúncia, que é a renúncia da realização espiritual. Então até aqui a gente está pensando assim, eu estou praticando para conseguir qualidades e me livrar de obscurecimentos, para beneficiar os outros, certo? Então eu abandono qualquer noção de um sinal, de uma ideia, de um momento de realização que vai completar esse processo. Aí pensar, mas o caminho vai ser infinito, o caminho não vai ser infinito, o caminho. A pessoa abandona toda a perspectiva de tempo. Então, tem uma perspectiva de visão muito mais sofisticada, né? Então ela renuncia. No fim, todas essas renúncias têm a ver a renunciar com uma ignorância. Primeiro a pessoa renuncia à ignorância lá de que o que ela pensa é o centro do mundo, né? Lá nas renúncias mundanas. Daí ela começa a ouvir a sociedade, os pais e assim por diante. Depois ela renuncia ah, o eu presente pro eu daqui a 10 minutos. Então ela evita o quindim, etc. Depois ela renuncia por questões de saúde, por questões que vão influenciar a vida dela num tempo maior, né? E enfim, ela renuncia também em benefício dos outros, não só em benefício assim das ideias culturais das ordens dos outros, mas porque ela reconhece a necessidade dos outros, né? Às vezes ela renuncia até de um jeito que desagrada os outros, né? Então, se a pessoa não tem mente de renúncia, ela não é capaz de desagradar os outros porque ela está sempre querendo, né, a gratificação imediata de receber aplauso dos outros, né? Então, todas essas renúncias mundanas são importantes e todas elas têm a ver, cada uma delas, com uma progressiva ampliação de perspectiva, né? Então, quando a gente vai além da experiência dessa vida para várias vidas, a gente começa a perspectiva espiritual, depois a renúncia do auto-interesse, que é começa o entendimento do não-eu, que vai indo, vai indo, vai indo até o entendimento de um não eu não realizar alguma coisa. Ou não realizar no sentido dele não, da iluminação ter um momento no tempo, né? Então, no budismo a gente ensina a iluminação como um momento no tempo que o Buda passou, como um meio hábil, mas não tem um momento no tempo. Então, quando a gente renuncia a essa perspectiva, a gente renuncia ao nirvana. Então, no refúgio, quando a gente toma refúgio no Buda, a gente não só quer um nascimento superior na próxima vida, ou seja, renuncia à não virtude, que é a primeira prática espiritual, a gente faz isso também, mas a gente faz essa segunda, a renúncia do auto-interesse, que tem a ver com renunciar também, reconhecer o samsara, na verdade. Então essa renúncia da desvirtude, com perspectiva a reinos superiores, ela vai até o ponto que a pessoa vai entender o samsara. Então ela vai ver que não tem nenhum reino superior que vale a pena e nenhuma ação virtuosa possível que vai produzir um renascimento temporário que vai ser suficiente. Daí a pessoa começa a reconhecer a ausência de eu e começa a produzir um caminho mais profundo que vai produzir essas renúncias no sentido a renúncia do auto-interesse, a renúncia da realização. Então ela renuncia
Quando ela toma refúgio, ela renuncia ao samsara. Quando ela toma voto de bodhisattva, ela renuncia ao nirvana, né? Então ela renuncia à realização. E então a gente chega no último tipo de renúncia, que é a renúncia vajrayana, que é a renúncia da renúncia. Por quê? Porque aqui nesse momento qualquer noção dual da mente lógica possível foi percebida como sendo insuficiente. Então a mente que produz a noção de renúncia, ela é uma mente que está trabalhando ainda num caminho, que está trabalhando num caminho que tem a ver com causas e condições, que tem a ver com fenômenos em contraposição a outros fenômenos e assim por diante. E a mente convencional que pensa as coisas dessa forma, ela é parte do samsara. Então, quando a gente reconhece que essa mente que produz essas noções, até mesmo as noções budistas de caminho, elas também estão vinculadas a é o melhor samsara possível, que é o samsara que reconhece o samsara, produz o nirvana, produz a renúncia do nirvana, e então agora produz a renúncia da renúncia, e daí então, e a pessoa cai no Gandaya, não, não, exatamente não. Então, como ela tem total, como ela se estabelece nessa visão que está além da Thundercats, uma visão que está além da visão, aí ela é capaz de usar qualquer uma das visões anteriores livremente. Né? Ela está totalmente livre para operar segundo qualquer ditame lógico ou ilógico, desde que isso esteja de acordo com a sabedoria. Né? Então ela toma refúgio na sabedoria. Tomando refúgio na sabedoria, ela se dando bem ou ela se dando mal, ela não faz mais distinção entre essas duas condições que são samsáricas, e depois ela também abandona qualquer expectativa e qualquer medo, qualquer esperança e qualquer medo. Isso é, na verdade, a experiência da realização, né? Então abandonou a renúncia. Então o que quer que surja é praticável, é elemento de prática. Quando a gente não consegue isso, que é a maioria da gente, a gente volta para a perspectiva anterior, que é renunciar à realização, noção de realização. Aí a pessoa pensa, que realização? Não estou nem perto de realização. Então a pessoa começa a pensar no samsara. Então o que ela quer entender que é o samsara, que quer autointeresse. Aí ela volta, pelo menos um renascimento superior com boas condições para encontrar o Dharma, né? Aí se a pessoa não tem mais perspectiva espiritual, ela pensa, então, pelo menos eu vou pensar nos outros. Mas se ela não consegue pensar nos outros, pelo menos eu vou fazer o melhor para minha saúde. E se ela não consegue isso, então ela volta. Bom, pelo menos eu não vou fazer algo que me prejudica amanhã ou depois de amanhã. E se ela volta, bom, pelo menos eu vou obedecer leis e vou obedecer bons costumes. E se ela não consegue isso, bom, daí ela tá totalmente perdida, né? Então, aí não tem muita chance. O objetivo da renúncia não é produzir na pessoa essa ideia de austeridade, né? A prática de austeridade, ela está ligada a um método que se usa para trabalhar com clashes. Né? Austeridade o que é? A pessoa meditar, ficar em retiro, se separar das coisas, né, por um tempo, desligar o celular por 3 dias, um mês, né, não usar computador, não falar com os outros, não se engajar no normal. Daí isso é um treinamento da mente. Isso é temporário, a pessoa não vai fazer isso para sempre. Então ela para de fazer certas coisas para ver, para examinar a mente dela. Então ela está usando um aspecto. Ela está fazendo até, pode estar fazendo isso por motivação lá de gratificação postergada, ou pelo menos por questão de saúde, né? Segunda, a terceira forma de renúncia. Ela pode estar fazendo por motivos não espirituais, esse tipo de coisa, austeridade. Né? Então a pessoa deixou de ver Netflix para meditar, mas ela quer, com o que ela quer com a meditação dela? Ela quer ser mais centrada, sempre ter mais paz, melhorar o relacionamento com os outros, ter mais performance no trabalho. Nenhuma dessas, mais saúde mental, nenhuma dessas questões aí são espirituais. Não, tá tudo lá dentro das motivações mundanas para fazer a pessoa fazer renúncia. Né? Então a pessoa renunciou ao Netflix para meditar pelo motivo lá bem estreito, assim, bem uma mentalidade muito irrisória, assim, né? Aí quando a pessoa começa a pensar em vidas futuras e quando a pessoa, particularmente, né, quando ela toma refúgio, que ela está reconhecendo o samsara, então aí ela tá abandonando as coisas não porque faz mal para ela, mas porque ela reconhece que não tem satisfação ali. Então não, não é um abandono, não tem nenhum abandono assim de má vontade ou de tentação, né? Porque
porque a pessoa sabe que é ruim. Aí vai ter tentação na medida que quando a pessoa começar assim, mas eu quero tal coisa, isso aqui. É o que ela tem que parar para pensar, não é assim, como eu sou torpe. Ela tem que parar para pensar assim, mas o que eu realmente quero com isso? Será que eu vou conseguir com essa experiência aquilo que eu realmente quero? Daí se a pessoa for capaz de raciocinar, ela vai ver que não é bem assim. Aí depois, com o tempo, ela vai ver que até esses processos mais refinados de exame do que a samsara, do que a nirvana, eles se enquadram em conceitos que também estão prendendo a gente no samsara. Nela, no final, ela abandona até mesmo esse aspecto de renúncia. Não sei se isso ajudou, mas espero que sim, espero que leve as pessoas a ouvir esse ensinamento se separando, parting from the four attachments, se separando dos 4 apegos. Às vezes isso é concedido, dá para conceder em poucas horas, 2 dias, 3 dias, e dá para falar um mês. Tem lamas que falam um mês, 2 meses, 3 meses sobre isso. E é um ensinamento muito importante. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Cherezi Wate Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zertai Bai Mediano Tutu Piamania Jogi Sasunda Tutin Joji Chime Kwene Pema Samba Sasora Jinja no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destinta Zendar Shinju Jigmetu Jotu Panangi Wacha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelun Tutin Leta Tutin Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelun de Joji Nenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Joji Tuson Sanje Guru Rinpoche Ngando Kondade Wajin Baja Barche Conceito Tutura Posa So Depson Shinji Lapto Soshi Não Sangwe Beja Shiva Dançam Palum de Drupachengelo Oma Humbenza Guru Pema Sede Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Cha Papel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show